Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura guiada aqui do livro Uma Vida com Propósito. E hoje, já no dia 30, vamos ler hoje sobre... Bom dia, seja bem-vindo quem for chegando agora. Hoje nós vamos ler sobre formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10:8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43:21. Você foi formado para servir a Deus. Ontem nós falamos sobre aceitando sua missão e foi bem impactante, foi bem forte, que eu até me emocionei no final. E hoje, dando sequência, no propósito de número 4, você foi moldado para servir a Deus. E agora nós vamos falar sobre formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado a Deus, moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação. Manufatura, você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste com toda delicadeza as partes interiores do meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmos 139, 13 e 14. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da tua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmos 139, 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus vai usar tudo que aconteceu com você, todas as tuas características, todos os teus talentos, todas as tuas habilidades. É claro, se você permitir. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons
personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Isso para mim foi tão libertador quando eu entendi esta palavra. Quando lá, sozinha no meu quarto, que eu tive essa experiência com Deus, e Deus ministrou na minha vida que tudo que eu havia passado seria para a honra e glória dele, seria para o ministério dele, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, nada do que você está passando na tua vida, nenhuma situação que talvez você pensa que é uma situação adversa, uma situação difícil, Deus está permitindo que isso aconteça de forma aleatória. Existe um propósito em cada situação. Você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores para ajudar a lembrá-lo de forma. Neste capítulo e no próximo, conheceremos esses 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir a sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Então vamos aproveitar para compartilhar esta live com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Deixa eu aproveitar aqui para mandar também. Eu entro na live e eu já vou bem começando a falar disparadamente. Vamos aproveitar para enviar para mais pessoas serem abençoadas com esta palavra. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Forma, como ele diz aqui no acróstico, né? Que cada letrinha tem um significado. F de formação espiritual, O de opções do coração, R recursos pessoais, M modo de ser, A áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que os sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Então, assim, imagina que Deus, que é perfeito, que é completo, que tem todos os dons, Ele dividiu, Ele compartilhou dos seus dons. Por isso que cada pessoa tem um dom especial, tem um dom específico. Por isso que tem pessoas que têm habilidades para algumas coisas e outras para outras coisas. Não somos iguais, somos aqui, como ele fala no começo, somos uma obra-prima original, exclusiva, criada sob medida. Então, de acordo com aquilo que Deus te criou para fazer, Ele criou você para desenvolver esse ministério. Então, Ele vai te dar as habilidades e as características para desenvolver esse ministério, certo? Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios 12, 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, que é ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Quando eu preciso desenvolver algo, criar algo novo, que eu vejo que eu não tenho habilidade para isso, eu vou buscar alguém que saiba
para eu modelar esta pessoa, para eu aprender com esta pessoa, ou para eu ser mentorada por esta pessoa, porque ela tem um dom que eu não tenho. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros. É o que a gente fala aqui em todo o livro, que o nosso propósito, ele tem a ver com o que nós iremos contribuir na vida dos outros, e não para o nosso benefício próprio. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjuntos, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Por isso que eu falo, a gente precisa investigar no que somos bons, no que a gente faz que só você faz como ninguém. Esse é o seu dom. Toda vez que esquecemos dessas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. E tem uma frase que eu uso até no meu livro, que é: o mundo perde muito quando você deixa de ser você. Ou seja, se Deus te criou exatamente para ser como você é, que você precisa ativar a tua identidade para assumir quem você é, para usar os dons que Deus te deu, o mundo perde muito quando você deixa de ser você. Porque se cada um ganhou um pedacinho do dom de Deus, é porque Deus confiou em você esse talento. E o mundo está perdendo quando você não está usando isso. Os dons espirituais são, às vezes, exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Provérbios 27:19. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma em que age, né? Como dizem, a boca sai do que o coração está cheio. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais, padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar de bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais
teve um batimento cardíaco exatamente igual ao teu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. Quem nunca esteve numa roda de conversa e que o assunto tá tão desinteressado que você acaba não prestando atenção? Ou o contrário, quando você tá tão interessado que você nem vê a hora passar. Isso também tem a ver com os teus dons. Isso também tem a ver com os teus talentos. Por quê? Porque Deus vai trazer paixões no teu coração. Ele vai trazer coisas que vai fazer o teu coração bater mais forte. Existem certos assuntos que despertam a nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Ou seja, por isso que nós temos inclinações para determinados assuntos. E eu me lembro, falando disso aqui, eu me lembrei agora, que quando eu devia ter uns 8, 9 anos, o quanto eu já era apaixonada por alimentação saudável, o quanto eu já era apaixonada por montar uma mesa. Mesmo eu me lembro que minha mãe deixava a comida pronta para mim, só chegar da escola e esquentar, mesmo sozinha, mesmo para me alimentar sozinha, para fazer ali a minha refeição sozinha, eu montava a minha mesa, do jeito que eu sabia, quando criança, mas punha ali o prato, o talher, o copo, tudo bonitinho, fazia uma mesa posta ali, desde criança. Eu já tinha interesse nesse assunto, eu já tinha interesse, porque Deus já tinha colocado no meu coração essa inclinação sobre a alimentação, sobre uma alimentação saudável, do que viria mais para frente o despertar do interesse. E aí eu me lembro que eu devia ter uns 12, 13 anos, quando eu vim saber que existia uma profissão que tratava disso, que era a nutrição. E desde então eu já tive o interesse de ser nutricionista. Então, Deus já vai colocando no nosso coração aquilo que vai fazer sentido para nós, aquilo que tem a ver com o nosso chamado, aquilo que tem a ver com o nosso propósito. Então, Ele já vai colocando esses interesses no nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Outro interesse, ensinar. Eu me lembro muito novinha, assim, de já fingir que minhas bonecas eram minhas alunas, que eu já era professora, que eu já estava dando aula, que eu já estava ensinando. Eu imitava a assinatura da minha professora para corrigir a lição. Eu já tinha o despertar, eu já tinha o interesse de ensinar. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam a paixão. E infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia. Pessoas que estão desenvolvendo coisas que não despertam interesse, que não despertam paixão, que estão ali às vezes só pelo dinheiro, só
porque precisa daquele emprego, mas talvez ela está desperdiçando o teu talento, ao invés dela estar fazendo algo que vai fazer o teu coração vibrar, que vai fazer o teu coração bater mais forte, que vai fazer o teu olho brilhar, de você fazer determinadas tarefas. E isso vai talvez fazer você prosperar ainda mais, você fazendo aquilo que você foi chamado. E outra, você estará com certeza contribuindo muito mais na vida de outras pessoas, quando você faz isso com amor, quando você faz isso com entrega. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque você ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. E, gente, eu fico tão chateada quando eu vou em algum lugar, uma loja, mercado, qualquer coisa assim, que alguém vai prestar um serviço para mim e a pessoa tá fazendo de má vontade. Ai, como eu fico chateada com isso. Como eu fico arrasada com isso. Por quê? Porque essa pessoa com certeza tá no lugar que ela não quer estar. E ela não tem estímulo para estar ali, porque ela está fazendo uma coisa que ela não gosta. E aí eu te pergunto, né? Se você está fazendo hoje uma atividade que você não gosta, que não te dá esse entusiasmo, esse brilho no olho, até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai desperdiçar o teu dom, o teu talento naquilo que você não está agregando na vida de outras pessoas? A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. Tem uma frase que diz assim: quando você vê uma pessoa fazendo algo com tanta facilidade, pensa que essa pessoa já levou um bom tempo para aprender sobre isso. Ela já levou um bom tempo desenvolvendo isso. E eu vejo isso hoje quando eu estou ensinando as minhas consultoras, quando elas estão me acompanhando em algum atendimento, elas olham e elas falam assim: mas como que eu vou aprender tão rápido assim? Você faz muito rápido. Como é que você consegue fazer isso? Eu falo: não, eu faço isso há muito tempo e é por isso que eu faço isso com tanta facilidade. Então, aquilo que você vê uma pessoa fazendo com tanta habilidade, com tanta facilidade, com certeza está naquilo que ela gosta de fazer, em primeiro lugar, e ela desenvolveu isso por muito tempo. Por isso que ela faz com tanta facilidade, com tanta habilidade. Olha aqui, a paixão leva à perfeição. Ninguém fica bom em algo que não tem vontade de fazer. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que você se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Exemplo que nós estamos vendo aí nas Olimpíadas. Todos os medalhistas, recordistas, os atletas que estão se destacando, com certeza eles amam o que fazem. E é esta paixão que faz eles chegarem à perfeição. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia eu vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isto é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há no teu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que
que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Por isso que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, que conquistou muitas coisas e ainda se sente vazio. Porque às vezes ela não está fazendo aquilo que ela verdadeiramente foi chamado para fazer. E a verdadeira plenitude que preenche o teu coração, que preenche a tua alma, é quando aquilo que Deus te confiou está sendo usado para servir outras pessoas. Porque enquanto tiver só para ter o benefício próprio, isso vai te dar um vazio profundo. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12:6. Pergunta para meditar. De que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Então, que nesse dia de hoje você possa meditar nesta palavra, meditar em quais são os teus dons, em quais são os teus talentos, o que você faz que é único, que as pessoas falam assim, nossa, você faz isso como ninguém, você é o melhor nisso, né? Igual aqui em casa eu brinco assim com a minha filha, é o melhor, quando eu vou fazer um macarrão, eu falo, é o melhor macarrão que você já comeu, né? Porque quando você gosta de fazer algo, você gosta de servir as pessoas, você faz com tanto amor que não é propriamente a tua receita, não é propriamente o que você faz, mas a entrega que você tem naquilo que você faz. É isso que o torna único, é isso que o torna especial, é isso que nós precisamos buscar. O que eu faço que pode contribuir na vida de outras pessoas, que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, que vocês possam verdadeiramente ter esse sentido, para que vocês possam cumprir o teu chamado e ter a certeza de que você é única, exclusiva e você foi formada para servir a Deus, para contribuir na vida de outras pessoas. Que vocês tenham um dia abençoado, próspero e cheio da presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, no dia 31.